Olá, pessoal que me segue, o pessoal do canal da F, tudo bem? Gente, agora vamos para oitava parte da história da minha vida, né? Então, assim, nós já entramos no ano 2000, né? Então, tem muita coisa para falar desses últimos 24 anos da minha vida, metade praticamente, né? Então, pessoal, antes de mais nada, vocês já sabem, deixa o like, compartilha. Eu sei que são muitos vídeos, mas é uma história muito longa e que aconteceram muitas coisas que eu acho que são relevantes para a gente estar passando para vocês. Então, pessoal, é isso. Por favor, comentem, digam se estão gostando, digam se está muito longo os vídeos. Realmente é difícil resumir, né? São muitos eventos, muitas coisas que aconteceram, então fica difícil resumir. Mas vamos lá, tá? Vamos lá, você já está inscrito, coloca aí as notificações, comenta, enfim, façam tudo que tem para fazer. Bom, pessoal, durante a gravidez do Jonas, minha segunda gravidez, eu não entrei em depressão, né? Claro que tive que enfrentar, né, os comentários das pessoas, né, as pessoas achando que era um absurdo eu estar grávida pela segunda vez, e realmente era, né, podendo ter evitado, né, enfim, julgamentos sempre vão existir. Eu tinha contato com o pai dele morava bem pertinho de mim, gente, depois ele se mudou para um pouco mais longe, mas ainda era no mesmo bairro. E depois para Granja Portugal, eu continuava vendo ele, né, continuava tendo contato, e ele era muito menino, sabe? Ele era imaturo demais, ia fazer 20 anos, então ele não queria nada sério, né? Ele nunca andou comigo de mão dada, grávida. Ele tinha como se tivesse uma vergonha disso, entendeu? Não passava a mão na minha barriga, enfim. Eu não esperava nada dele. Só que ele dizia assim, olha, se você pegar o teu filho que é doido, porque ele era extremamente preconceituoso, e ainda é, mas hoje em dia as pessoas preconceituosas têm um pouco mais de receio de estarem expondo o seu preconceito, com medo de processo ou coisas assim, mas ele sempre foi extremamente capacitista, ele e a família. Então ele dizia assim, por que tu não pega esse teu menino que é doido e deixa ele com o pai dele? Porque aí eu fico com você, eu te ajudo a cuidar do nosso filho. Mas eu não posso ficar contigo e ele. Porque se ele quebrar alguma coisa que eu comprar, eu vou meter o pau nele, eu vou bater nele. E eu não ia ficar com uma pessoa que já estava de antemão dizendo que espancaria o meu filho, né? Então eu disse que eu não abriria mão do Júlio de forma alguma e que isso era impossível. Eu não ia entregar o Júlio justamente para a pessoa que o desprezava, que era quem o fez, né? Eu não ia fazer isso jamais por homem nenhum desse mundo. Quem quisesse ficar comigo teria que me aceitar com meu filho. E ponto final. Então, dia 3 de abril de 2002, eu comecei a sentir as dores. Fui para o hospital com a minha vizinha, Cláudia, de madrugada, 4h30 da manhã e tal, antes do sol nascer. E senti tudo naturalmente, não foi um parto induzido como foi o do Júlio. Eu estava muito atenta para os procedimentos, para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o meu primeiro parto, né? Eu não ia permitir que fizessem aquele absurdo que fizeram comigo. Me obrigaram a ter o Júlio de parto normal, sendo que eu não tinha condições físicas de tê-lo, né? Já que ele era muito grande para o meu tamanho. O Jonas era um pouco menor, 50 centímetros. E aí, gente, ele nasceu ali 10 para as 10 da manhã, por ali. E daquele momento em diante, quando eu vi o meu filho pela primeira vez, eu me desabei de choro, né? Por que eu me desabei em choro? Porque o meu pai, a partir do momento que houve a morte da minha mãe, ele disse que eu não ia mais ficar com meu filho. A partir daquele momento, a partir ali do dia 23 de dezembro, depois do enterro da minha mãe, né, de 2001, meu pai falou, você sabe o que vai ter que acontecer, né? Você vai ter que dar essa criança. E eu, o último trimestre da minha gravidez ali, eu já tinha comprado algumas coisinhas, tinha ganho algumas coisas para ele.
tinha pego até um berço de uma pessoa da família. E o meu pai disse que não, ele não ia ficar com a gente. E eu fui falar com a diretora da escola que o Júlio estudava, né? Estudava, entre aspas, que o Júlio era atendido. E a diretora dessa escola, a doutora Tereza, que Deus a tenha, né? Ficou muito sensibilizada com a minha história, eu chorei diante dela. E eu disse para ela que realmente eu não via como que eu ia criar esse filho sem trabalhar, cuidando de uma criança autista, que na época ele tinha 6 anos, que estava extremamente desregulado pela morte da avó, que não conseguia, eu não conseguia que ele me obedecesse, né? O Júlio jogava as coisas no chão, quebrava xícara, quebrava copo, quebrava prato, quebrava os próprios brinquedos, né? Chorava muito, lógico, sentindo a falta da avó, pedia pela avó, cadê a vovó, cadê a bobó, ele chamava bobó, quero a bobó, me dá a bobó, cadê minha bobó? E aquilo era o tempo inteiro, e mesmo medicado, na época com risperidona, 3 vezes ao dia, ele não melhorava, né? Ele passava a noite sem dormir, então assim, era muito cansativo. Eu mesmo grávida, estava levando ele para terapia, e eu tinha que correr atrás dele grávida, e derramando xixi pelas pernas, porque a minha bexiga não aguentava aquele peso, e eu tendo que correr atrás do Júlio, né? Para ele não atravessar uma rua e ser atropelado por uma moto, então estava muito difícil. Muito mesmo, gente. E ela disse, eu vou arrumar as pessoas. E ela falou que havia uma amiga dela chamada doutora Silvia, não sei doutora de quê, e cujo marido era procurador da República, que o meu filho ia ter tudo, que o meu filho ia ser criado como um príncipe. Ela falou muito essa frase. Olha, você não sabe, vai ser a melhor coisa do mundo para o seu filho. Ele vai ser criado como um príncipe, vai ter plano de saúde, vai ter escola particular, vai ter tudo que uma criança precisa. E ela retirou o útero. Ela não pode ser mãe. E o sonho da vida dela é ser mãe. Eu falei com essa pessoa pelo telefone, já ali no 8º mês, né, no início de março, entre fevereiro e março. E disse pra ela que sim, que ela poderia comprar um enxoval. E ela disse que ia comprar o enxoval todo no Iguatemi, que é o shopping mais caro da cidade. Mas, gente, na hora do parto, na hora que eu peguei o meu bebê, o meu filho, nos meus braços, a coragem foi embora. Eu não tive mais coragem de dar meu filho. E eu entrei em desespero, e o pessoal do hospital foi saber o que estava acontecendo. E eu disse que queria muito falar com a avó dele. E eu tinha o telefone da avó dele, então ligaram para a avó dele foi lá, pegou ele nos braços também, ficou muito comovida, porque era o primeiro neto, filho do filho dela. E aí ela disse, a gente vai ver, eu acho que a gente vai conversar com a minha filha para ver se ela fica com ele, porque eu trabalho o dia inteiro, eu costuro, sou costureira, você sabe, eu sabia, né, que ela trabalhava o dia todo. E eu não tenho condição de cuidar dele. E aí foram falar com a irmã dele. Gente, eu nem sequer conhecia a irmã dele. Mas diante daquela situação, de eu saber que eu nunca mais ia ver meu filho na vida, eu queria que ele ficasse com a família paterna. E então, o meu pai avisou essa dona Silvia aí, que mandou uma pediatra examinar meu filho. E nisso, quando essa pediatra chegou lá no hospital, que era numa maternidade do meu bairro, eu tive um parto humanizado, né? O meu filho nasceu depois que a bolsa estourou, foi um parto normal, com muita dor, lógico, mas foi tudo bem. E aí, simplesmente, o pessoal do hospital disse, você não é obrigado a aceitar isso. Você é maior de idade, você manda na sua vida. E eu não aceitei que ela visse o meu bebê e examinasse o meu bebê. Mandei embora. Nisso meu pai ficou muito revoltado, telefonou, queria, me disse muitas coisas. E, enfim, né, o pessoal também foi conversar com meu pai, a assistência social do hospital, foram todos muito legais comigo. Eu não entreguei ele para essa pessoa, né, eu sabia que ele ia ser criado por pessoas pobres, que a família do pai dele era pobre, mas ele ia estar perto de mim. E era isso que eu queria, que ele estivesse perto de mim, que eu visse ele crescer. Muito bem, pessoal.
Eu tive ele numa quarta, passou uma quinta, na sexta-feira pela manhã me deram alta. Mesmo eu estando ali muito abalada ainda emocionalmente, me deram alta. E eu levei ele para casa. E assim que eu cheguei, o Júlio já agarrou a perninha dele, queria brincar com ele, queria o neném para ele. Então vocês vejam como era complicado isso. E eu tinha que ficar trancada no meu quarto o tempo inteiro. E teve um momento, da sexta-feira mesmo, que eu deixei o Jonas no bercinho e fui no banheiro. Quando eu volto, gente, olha, só deu tempo eu tirar o Jonas rapidamente de dentro do berço. Porque o Júlio se jogou dentro do berço. Naquela hora poderia ter sido fatal, né? Porque o Júlio era bem mais pesado. Ele tinha 6 anos, mas ele tinha lá seus 25, 28 quilos, né? Então, e o Jonas tinha 3,5 quilos. Então foi muito complicado. Então, o que é que eu fiz? Eu aceitei entregá-lo para a tia. O Jonas ficou comigo na sexta, no sábado. Foi amamentado esses 2 dias, também no domingo. E no domingo, no final da tarde, meu pai já desesperado, porque o Júlio queria colocar comida na boca do Jonas, porque o Júlio queria brincar com o Jonas, chutava a porta do quarto 1000 vezes, gritava. E o meu pai disse que não ia aguentar esse inferno, né? E eu não tinha quem ficasse comigo durante o meu resguardo. E eu não tive, gente, resguardo. Não tive. E aí, ele foi. A Madalena, que era a tia, era uma mulher casada na época, tinha um filho de 5 anos, não tinha outros filhos, ela só tinha esse filho, e levou o Jonas para cuidar. E depois ele foi registrado, sim, no meu nome com o pai. E o pai, mais uma vez, falou: eu acho melhor você não ficar indo muito lá ver ele, não. Deixa a minha irmã cuidar dele. Não se mete na educação que ela vai dar para ele. Você deu, tá dado. Aquilo doeu tremendamente dentro de mim. Muito. E assim, eu fiquei com 6 cheios de leite, com febre, com dor. Doei o leite, uma parte foi para ele, mas depois eu tive que doar para a maternidade escola, porque eles não podiam ficar vindo buscar. E naquela época não tinha esse serviço de moto, né? Só existia o serviço de moto da maternidade escola para pegar o leite para levar para lá. Então, o Jonas não mamou praticamente, ficou tomando logo o seu leitinho, o seu mingau. E eu fiquei acompanhando, gente, ia visitá-lo junto com o Júlio, né? O Júlio, quando ele tinha 3 meses, derrubou ele da rede. Essa era a realidade. E eu sabia que eu estava fazendo o melhor pelo meu filho. Porque se acontecesse alguma coisa, algum acidente grave com o Jonas, se acontecesse alguma coisa e o irmão fizesse algo com o outro irmãozinho, eu nunca ia me perdoar. Eu ia me sentir culpada pelo resto da vida, gente. Era uma situação, eu não tinha mais mãe, eu não tinha uma irmã, eu não tinha primas que pudessem ficar lá me ajudando. Eu não tinha condição de ficar pagando uma pessoa para ficar lá o tempo todo me ajudando com o Júlio, né? Meu pai idoso. Eu tranco a universidade no início de 2002, que seria o semestre de 2001, né? Que eu passei, mas houve a greve e eu não pude continuar. Tranquei aquele primeiro semestre e continuei em agosto, de agosto em diante, levando o Júlio para uma escolinha que era próximo da universidade. E assim foi, eu ficava levando o Júlio para as terapias e ficava intercalando com a universidade, estudando, mas sempre pensando no meu bebê. Sempre que eu podia, eu ia lá, visitava, dava um beijo. Claro que aquilo me fazia sofrer, porque eu vi ele crescer sem me chamar de mãe, né? E o tempo passou, houve vários conflitos, né? Principalmente sobre questão financeira, porque o pai não dava nada para a irmã cuidar do filho. Depois de um tempo, ela se separou do marido, ela ficou grávida de novo, teve outro filho, e agora eram 3 crianças, né? O Mateus, o Jonas e o Emanuel. E lá para o ano de 2006, ela engravida de novo, e ela ia ter 4 crianças para cuidar. E aí ela resolveu me entregar o Jonas em 2006. O Jonas tinha 4 anos. E para uma criança de 4 anos que já passou aquele tempo todo com uma pessoa que ele chamava de mãe, não era do dia para a noite que ele ia aceitar ficar na casa de outra pessoa que dizia que era a mãe dele.
Então, no coração do Jonas, eu não era nada dele. Eu era aquela mulher que ia visitar ele, que ia dar presentinho para ele, que ia dar beijinho nele. Mas eu não era a mãe dele. Então, no início foi muito difícil. Ele chorava muito, ele pedia muito para voltar para casa da mãe dele. E por mais que eu explicasse, ele não queria entender. Era muito difícil para uma criança pequena entender. O Júlio, logo de início, também não aceitou o irmão. Então, uma das coisas que o Júlio fez na primeira semana que o Jonas voltou para mim foi pegar uma faquinha de mesa, de talher e fincar na coxa do Jonas. E o meu pai, que não queria aceitar o Jonas, né? Tem que falar sobre isso. Meu pai aceitou porque eu disse que o Jonas estava com quase pneumonia, estava doente, e ela não podia mais cuidar dele. E eu implorei para o meu pai aceitar, e o meu pai acabou aceitando, tá? Meu pai acabou aceitando. E o Jonas ficou junto comigo, com meu pai, com a menina que eu comecei a pagar para me ajudar a ficar com ele, a Vera. Só, gente, que no final de 2006, passei o último Natal e o último Ano Novo com meu pai. Em 16 de janeiro de 2007, no início de 2007, o meu pai pega uma bactéria, vai para um hospital aqui, uma unidade básica de saúde aqui, de emergência, com uma diarreia muito forte, depois de passar 2 dias vomitando, depois de ter ido para o hospital aqui do bairro que a gente morava, e o meu pai falece às 4h30 da madrugada. E eu então perdi meu pai e minha mãe. E aí sim eu desabei numa tristeza muito profunda. Bom, gente, e aí o que acontece, né? Com a morte do meu pai, o Júlio surta. O Júlio surta completamente. Ele já tinha 11 anos. Ele já ia fazer 12 anos no ano de 2007. Sabe o que é mais emblemático nessa história? Que até hoje, quando a gente pergunta quantos anos o Júlio tem, ele diz que tem 12 anos. Como se ele tivesse parado no tempo. Como se aquele ano de 2007 ficasse lá para sempre, porque ele diz que tem 12 anos, sendo que ele tem 29. E aí, com o Jonas lá em casa, e ficou muito difícil. Eu tinha que conciliar, levar o Júlio para a Casa da Esperança, né? Tinha que levar o Júlio para a Casa da Esperança, que ele estava indo desde o ano de 2005. Eu tinha que fazer a faculdade e eu tinha que cuidar do Jonas, que era muito pequeno. E aí foi muito complicado, gente. Foi muito complicado, sabe? Eu estava realizando um sonho. Porque desde que o Jonas tinha ido para a casa da tia, o meu sonho era ter o meu filho de volta. Qual é a mãe que não quer isso? Criar os seus filhos. Então era o meu grande sonho, era ficar com o meu filho de volta. Eu estava com ele. Só que eu estava tendo muito trabalho com os dois. Porque o Júlio estava de uma maneira, gente, que não tinha remédio que fizesse ele melhorar. Ele não aceitou a morte do avô. Ele estava vindo num processo de recuperação pela perca da avó, que era como se fosse a mãe. E o avô era como se fosse o pai. Estava fazendo o papel de pai, não de avô em si, né? Então era como se o Júlio tivesse perdido o pai e a mãe também. Só que a forma dele receber isso foi algo que machucou demais ele. Ele quebrou o quarto do meu pai inteiro, porque eu nunca imaginei que uma pessoa, né, de 11 anos, 1,5 m, tivesse a força que o Júlio tinha, certo? De destruir um balcão de madeira, de destruir armário, de destruir um monte de coisas. Tinham coisas do meu pai que eu dei, sabe? Ele pegou o armário lá do meu pai, que tinha um monte de livros, de coisas lá, e quebrou, e eu peguei e entreguei essas coisas para um amigo dele, porque, enfim, não tinha como eu continuar guardando aquelas coisas. As máquinas de costura, overlock, eu vendi, sabe? As tesouras, as ferramentas, eu dei. Eu acabei não ficando com quase nenhuma lembrança do meu pai. O Júlio destruiu tudo, o Júlio quebrou várias e várias TVs. Eu não podia ter uma televisão. Eu não podia ter uma geladeira, ele quebrava a geladeira, sabe? Ele quebrava a porta, ele arrancava as venezianas das portas, ele quebrou janela e ele batia no Jonas.
Então o Jonas aprendeu a ter medo do irmão. Ele pegava, se não bastasse a questão dele ter, né, tido um corte feito pelo irmão na coxa, que levou 2 pontos e tudo, se não bastasse isso, ele agora tinha medo de estar perto do irmão. Então eles não brincavam, não havia essa interação. E aí ele pegava a chave, abriu o cadeado e saia correndo para minha vizinha. E ele estava sempre na minha vizinha. Ele passava mais tempo na minha vizinha do que na minha própria casa. E a Vera, que foi a menina que eu contratei para me ajudar e tal, ela também não estava conseguindo dar conta, né? Eu não sabia como é que eu ia ter condição de estudar daquela maneira. Como é que eu ia dar conta de estudar e cuidar dos meus filhos. O local onde ele estava sendo atendido não estava atendendo ele, porque as profissionais estavam com medo de atender. Ele não estava mais tendo fono. Ele teve fono no primeiro ano que ele teve lá, 2004, né? 2004, 2005. Mas 2006 já não teve mais, 2007 piorou. Não tinha fono para ele. Então ele não conseguia também falar direito, comunicar direito o que ele estava sentindo. Não teve um acompanhamento psicológico que era para ter tido. O tempo que o meu filho permaneceu nessa instituição foi um tempo perdido. Onde eu achava que ele ia ter um ótimo desenvolvimento, onde eu tirei ele de um local onde ele estava tendo um bom desenvolvimento sim, que era o INSERE, onde eu pagava uma taxa mínima e ele estava tendo bons atendimentos. E realmente a psicóloga de lá chegou para mim e disse: não tira ele, não vai dar, lá não é tão bom quanto você está pensando, não tira, deixa ele aqui, a gente está fazendo um bom trabalho com ele. Mas eu, teimosa, porque eu vi uma estrutura muito bonita, uns jardins lindos, um local gigante, eu achei que lá eu teria o apoio que eu precisava e meu filho teria o desenvolvimento que ele necessitava, e eu não tive. Consequência disso foi que o Jonas começou a também ficar muito nervoso. E eu chegava na escola e eu às vezes dizia: olha, o Jonas está batendo no coleguinha, o Jonas grita, o que está acontecendo? E eu explicava. E aí eu pensei que talvez fosse melhor ele voltar para a tia dele, diante daquele quadro de surto do meu filho, onde o Júlio pegava os meus cabelos e arrancava meus cabelos, onde eu não sabia mais o que fazer, o desespero era gigante. Eu pedia ajuda aos vizinhos, alguns vinham ajudar, agarrava-se com ele pelo chão, tentando conter, e depois desistiam de ajudar, porque não tinha como ajudar, entendeu? E os remédios não ajudavam, enfim. Quanto mais remédio meu filho tomava, pior ele ficava. Essa era a verdade. E aí, gente, passou o ano de 2007, chegou o ano de 2008, chegou o ano de 2009 e nada do meu filho melhorar. Pelo contrário, né? O Júlio fez 12, fez 13, estava já se caminhando aos 14 anos. E a minha família dizia que eu tinha que conseguir uma internação para ele. Só que não existia internação para uma pessoa da idade dele, um menor de idade. Não tinha. Os hospitais não aceitavam internar uma pessoa daquela idade. E eu não sabia o que fazer. Eu não tinha mais com quem contar. Eu entrei numa depressão muito grande depois da morte do meu pai. Eu chorava muito, eu tomei remédio para depressão. Pela primeira vez na vida, eu tomei. Eu me senti sem chão, sem ninguém, sem ajuda de ninguém. Eu tentava ir para a igreja levando o Júlio. E quando chegava lá, o Júlio também agarrava as pessoas pela roupa e rasgava as pessoas com os dentes, rasgava qualquer pessoa que chegava perto dele. Ele agarrava pessoas e rasgava a roupa das pessoas. E eu não sabia como controlá-lo. Eu já não tinha força para controlá-lo. Ele já estava maior do que eu nessa época. E aí, gente, eu resolvi vender a casa. O desespero era gigantesco. Eu resolvi vender a casa. Minha vizinha dizia o tempo todo que as crises do Júlio era porque ele tinha as lembranças da casa, dos avós. E que provavelmente, se ele fosse para uma outra casa, ele iria, né, estar em outro ambiente e essas crises iriam melhorar. E eu acreditei, claro que eu acreditei. Eu não entendia muito do autismo. Não havia a internet como há hoje. Não havia celular com internet como tem agora. Tudo era muito mais difícil. Se você quisesse fazer uma pesquisa no computador, você tinha que ir no Lan House e pagar.
Então tudo era, o acesso à internet também não era amplo como hoje, enfim. E aí, gente, eu conversei novamente com a tia dele e ficou combinado que quando ele terminasse a alfabetização, porque como teve greve na escola ou coisa assim, eles adiaram a festinha da alfabetização para fevereiro de 2009. E o Jonas faria 7 anos em abril de 2009. E ele dizia que eu não o amava. Se você gostasse de mim, você deixava eu voltar para minha mamãe. E eu dizia, Jonas, já faz tanto tempo que você está aqui, você continua dizendo que ela é tua mãe. Você sabe que ela não é tua mãe, ela é tua tia. E ele disse, não, ela é minha mãe, eu quero voltar para casa da minha mãe. E eu te odeio. Então era muito dolorido, né? Você ouvir teu filho dizer que te odeia. Eu te odeio, você quer que o Júlio me mate. Então, estava assim, muito complicada a situação. E aí eu pensei, realmente, o Jonas vai adquirir um problema psicológico por esse medo que ele tem. O Júlio pegava ele e realmente sacudia, sabe? Rasgava a roupa dele no corpo. E ele tinha medo. E era normal, ele era o tamanho, gente. Uma criança que ia fazer 7, um que ia fazer 14. Né? E eu resolvi realmente vender a casa. Só que eu vendo a casa a preço de banana, dou de presente, vendo por um preço irrisório. No mesmo dia que eu coloco a placa de venda, se aparece um homem e diz que vai comprar a casa por 30 mil reais. Sendo que na época era para eu vender a casa por 60, 70, por mais do dobro do que ele estava oferecendo. E naquela época, se eu pedisse 80 mil naquela casa, estava um preço bom. E eu não conseguia, gente, eu não conseguia raciocinar, eu vivia mal, eu dormia mal, acordava mal, passava a noite acordada, sabe? Eu não estava bem. E esse homem acabou me convencendo de que a casa estava muito destruída, que ela era do lado de um forró, que realmente, além disso, os meus fins de semana, eu ia dormir meia-noite, 1h da manhã, com barulho de forró na parede da minha casa, porque o forró era vizinho a mim. Ficava na esquina. Às vezes o forró terminava mais cedo, mas sempre passava das 10. E não adianta chamar a polícia para eles baixarem o som. Né? Eles baixavam o som e quando a polícia ia embora, eles aumentavam o som. E parece que era só eu que me incomodava com isso, porque ninguém mais reclamava. E no final de 2008, um vizinho lá, uma pessoa que morava na mesma avenida, viu o Júlio arrancando o galho de uma mangueira que ele tinha plantado, e nem sequer era na frente da casa dele. Ele foi lá, plena luz do dia, plena 9h da manhã, quando eu estava caminhando com o Júlio, pegou uma pá de ferro e bateu no meu filho. Claro que ele não bateu para quebrar as costelas do meu filho, mas ele bateu que ficou a marca. E eu chamei a polícia. A polícia veio, foi prendê-lo. Não prendeu porque ele era sargento da PM. E ali eu estava ali mais um motivo para eu querer ir embora daquele bairro. Eu não tinha mais paz. Todo mundo ficava reclamando que o Júlio arrancava planta, mandava eu sair dali, dizia que eu era uma sem vergonha, que quem deveria apanhar era eu. Gente, foi meu gato. Foi meu gato que derrubou o negócio aqui. Que quem deveria apanhar era eu. Eu sofria muito. E aí eu vendi a casa. E o Jonas foi para a tia dele. E aí, pessoal, 2009, né? Eu vim para essa casa que eu estou até hoje. Comprei ela por 28 mil reais e vendi a minha casa por 35 mil reais. Cheia de ilusão na cabeça, eu resolvi mobiliar a casa. Comprar os móveis que eu não tinha na outra, porque o Júlio já tinha destruído tudo. Até mesmo o meu fogão, ele jogava no quintal. E eu tinha que cozinhar na minha vizinha. E óbvio que a minha vizinha estava extremamente incomodada de eu ficar o tempo todo pedindo para guardar coisas lá, documentos lá, material da faculdade lá. E as pessoas que eu pagava para ficarem com o Júlio lá me roubavam. Roubaram as coisas de ouro que foram da minha mãe, roubaram dinheiro. E eu não tinha mais condição de estar lá. E eu vim para essa casa, sem o Jonas, só eu e o Júlio. E na primeira semana, nos primeiros dias, eu cheguei aqui, dia 31 de março de 2009. Dia 5 de abril de 2009, eu estava internando o Júlio pela primeira vez. E isso vai ficar para o penúltimo episódio. Obrigado, pessoal. E compartilhem
se acharem que essa história é relevante para outras pessoas. Mm-hmm.